Para tão bom dia a todos, mais uma vez. É com alegria termos o Senhor aqui no nosso meio, que Ele disse, prometeu, e Ele nunca falha. Nós falhamos uns com os outros, falhamos tanto, mas Ele nunca falha. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Ele vai estar sempre presente. Então, connosco. E havia um corinho que cantávamos há tanto tempo com uma ferramenta que Deus nos deu, extraordinária, que nós todos esquecemos muito, tanto eu, principalmente nas reuniões, falhamos muito. Era um coro que dizia assim: de manhã cedo o crente vai buscar poder. Vai. O mundo está em trevas e sem poder o crente cai. Ou seja, isto é referente à oração. E nós devemos orar muito, irmãos. Estamos em momentos muito difíceis, sempre devemos orar, e agora estamos em momentos muito difíceis, mesmo por vezes nas casas aos nossos lares, etc., começa a haver dificuldades. Então nós vamos cantar, porque precisamos também de falar de Cristo. O mês, os irmãos recordam-se qual é o tema do mês de novembro? Missões nacionais. Como? Missões nacionais. Missões nacionais. E então escolhemos hinos sobre missões, e nós precisamos da visão de Deus para que realmente possamos chegar aos corações das pessoas. Queridos irmãos, 546 do HCC, dá-me tua visão, Senhor. Como escaparemos nós
se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo e a vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele eles, ou filho do homem que o visites. Fizeste por poucos menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o construíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas como ele, as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tem sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, o autor da salvação de Deus. É que Deus abençoe as palavras, os irmãos fechem rico, leiam e meditem no texto também. Como pergunta aqui o escritor aos Hebreus, como escaparemos nós negligenciarmos sobre a salvação? Não é? Se nós não queremos a salvação, se não a aceitamos, estamos fora dos princípios que Deus nos quer. Então, irmãos, Cristo vive. É interessante que na palavra de Deus nós encontramos que nós não morremos, mas é passagem para junto de Deus e uma passagem que temos ao tribunal do Senhor também, porque diz lá que Deus, alguém que chegou junto de Jesus, e ele disse que era o Senhor dos vivos e dos mortos. Todos viviam para Ele, todos os que passaram viviam para Ele. E falamos de Moisés, Jacó, e eles não são mortos, são vivos, não é? E então nós vamos cantar, porque Ele está vivo, que Deus enviou o seu Filho para que realmente passássemos para a salvação da graça de Deus. Então vamos cantar todos, porque Ele vive. Yeah.
sempre, sempre. Paulo diz que, apesar de vivermos no pecado, o irmão Ricardo há bocado falou, Paulo diz que Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estamos que vivemos com pecado, mas Cristo venceu e nós venceremos com Cristo. Meus irmãos, vamos abrir só para cantarmos 2 estrofes do hino 188, porque estamos em missão, missões, estamos muito de cantar e como o cristão gosta sempre de cantar, e é interessante que há tempos atrás nós quase que nascíamos a cantar, porque eles pelo menos tinham na igreja, e quando vamos ao cemitério nos cantam também. Portanto, nós já estamos com o Senhor, mas graças a Deus por isso, não é? O crente é feliz, é alegre, regozijai-vos sempre do Senhor, diz Paulo. Então, o hino 188. Quais são as estrofes? Quais são as estrofes? Acho que cantamos a primeira e eu. Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia de ceia, então nós vamos refletir sobre a ceia. E Ricardo perguntou o que representa esse símbolo, o que nós pensamos. A Bíblia ela é cheia de símbolos, ela é cheia de imagens. Jesus gostava de utilizar imagens, metáforas que explicavam a realidade da fé cristã. Ele, para explicar o reino, ele falou sobre o pequeno agindo sobre o grande. Ele disse que era comparado a um grão de mostarda. Ele, para falar do crescimento, ele disse
disse que era preciso ter morte, e eu vinha caminhando com o Josinaldo falando sobre isso. Nosso tema das nossas jornadas é sobre morte e vida, que é o tema que ele trabalha no direito. Então nós vimos falando sobre isso. Vamos para o livro de Mateus, nós vamos ler apenas o capítulo 26, do versículo 26 ao 30. E vamos refletir um pouco, vamos olhar o contexto histórico e pensar no que é a ceia, o que ela nos ensina. Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos suplicar em nome de Jesus que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos compreender o texto e aplicá-lo às nossas vidas. Desafia-nos e dá-nos a interpretação correta para que também possamos celebrar este momento, percebendo o que ele significa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A ceia ela é um desafio, porque para quem está celebrando a ceia, ele tem sempre que pregar sobre os mesmos textos. E isso torna-se desafiador, porque você não diga sempre as mesmas coisas. Né? Havia alguns pastores no Brasil que a gente sabia já o que ele ia pregar, até mensagens evangelísticas. Nós tínhamos um pastor muito famoso no Brasil, quando ele pregava, tinha um pessoal que dizia: agora ele vai dizer isso, ele vai usar essa ilustração. Então eu acho que fica muito chato quando todo mundo já sabe aquilo que você vai dizer, né? A gente liga ao automático. Mas a Bíblia, ela se renova, então nós precisamos perceber isso. A ceia, ela tem uma ligação profunda com a Páscoa. Aliás, Jesus está celebrando a Páscoa, a sua última Páscoa. Ele está na cidade de Jerusalém. Ele foi para um cenáculo com seus discípulos. Os discípulos 2 foram antes preparar a ceia, o ato em si, o cordeiro e tudo. E ele está ali. Naquele momento, ele institui esse ato aqui, que é pegar um pão, agradecer, distribuir para os discípulos, depois pegar um cálice e dizer que esse cálice ele representa a aliança ou a nova aliança no seu sangue. E Mateus diz que é para a remissão dos pecados. É interessante nós olharmos o livro do Êxodo no contexto alargado, porque Êxodo diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais se ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e os pôs em bacias, e em outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco
a respeito de todas estas palavras. Então era necessário, quando se fazia uma aliança, ter um sacrifício. E o sacrifício envolvia a morte de um animal, de um cordeiro. João Batista, quando olha Jesus passando, diz: "É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João está dizendo assim: ele vai ser sacrificado pelo mundo, pelo universo. Então, quando nós olhamos para esse momento, o que ele nos ensina? E eu quero hoje falar sobre 4 pontos. Geralmente eu falo sobre 3, mas hoje eu quero falar de 4 pontos. Primeiro, quando eu olho para a ceia e esse ato de Jesus, ele ensina que Deus interveio, ele agiu na história da humanidade. A ceia me ensina que Deus desceu, que Deus se humanizou, que Deus se fez um de nós, cumprindo a sua promessa. Quando nós olhamos o capítulo trágico da humanidade, Gênesis capítulo 3, o pecado entra na humanidade e Deus diz que há de chegar um dia em que o descendente da mulher iria destruir o poder do pecado. Ele iria esmagar a cabeça da serpente. E esse momento chega na vida de Jesus quando ele entra na nossa história. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que quando chegou o momento exato, o kairós de Deus, a plenitude dos tempos, Deus interveio na história. Mandando Jesus, seu filho, nascido de mulher, para cumprir a sua promessa. Então Deus é um Deus de promessa que não volta atrás. E quando eu olho esse momento, eu percebo que Deus não desistiu da sua criação. Deus não desistiu do seu povo, da sua história, do universo que Ele criou. Ele não o abandonou. Há um movimento antigo chamado deísmo, que diz que Deus criou o universo e virou as costas para Ele. Isso não é verdade. Deus continua atuando no universo. Deus continua tomando conta do universo. Mas também Deus não está acima de tudo. Deus está no meio de nós. Mateus, ele começa apresentando Jesus como rei. O primeiro versículo de Mateus diz que é a genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Ele quer mostrar Jesus como rei, mas não um rei qualquer, ele é o rei do universo. Porque quando ele diz que ele é filho de Abraão, ele vai buscar a promessa que é feita lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, que diz que nele todos os povos da terra seriam abençoados. E seriam abençoados como? Pelo seu sacrifício, pela sua prova de amor. Então esse momento nos lembra a intervenção de Deus na história da humanidade. Ele nos mostra que Deus não desistiu de nós. A segunda realidade, o segundo ponto que ele nos recorda é o amor sacrificial de Deus, é a paixão de Deus. Ontem nós falávamos um pouco sobre isso, né? A Júlia falou da paixão, eu disse: eu não gosto da paixão. Sobre os casais, eu gosto que eles estão enamorados, e quando passa a fase do enamoramento, começa a decisão de uma relação mais séria, porque paixão significa sofrimento. Então, quando as pessoas dizem eu estou apaixonado, eu olho para elas e você deve estar sofrendo muito.
Porque paixão é sofrimento. Nós dizemos que a sexta-feira da Páscoa é chamada sexta-feira da paixão, porque é o dia que nós recordamos todo o sofrimento de Jesus. Então, quando eu recordo o sacrifício de Jesus, eu recordo que o amor de Deus para conosco, que nós celebramos nesse ato, se transformou em paixão. O amor que sofre, o amor que suporta a dor, o amor que suporta a humilhação, o amor que é levado ao extremo, mas que não desiste do ser amado. Que no sacrifício de Jesus, na sua paixão, e nesse ato que nós estamos celebrando, nós estamos dizendo: tu não desististes de mim. Nós temos consciência disso, que Deus nos ama tanto, que Ele não desiste de nós, que Ele não desiste de caminhar conosco, mesmo quando nós não queremos caminhar com Ele. Ele diz: mas eu continuo caminhando contigo. A sua promessa foi: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Primeira coisa que nós recordamos na ceia, a intervenção de Deus na história. A segunda coisa que nós recordamos é o seu amor sacrificial, que se transforma esse amor cheio de paixão. A terceira coisa que eu recordo é essa aliança, que é feita através da sua morte. Aliança, na linguagem bíblica, é testamento. É um acordo, é um contrato, em que o notário é o Criador do universo. O Criador do universo foi o notário. Mas a aliança é feita com o Filho entre nós. É o testamento. E ele diz: eu morro para que eles recebam a herança. E qual é a herança que ele deixa para nós? A vida eterna, através do seu sangue. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Para que possamos ser adotados como filhos. Eu escuto muita gente dizendo às vezes: todos nós somos filhos de Deus. E eu, com muito cuidado, com muita educação, digo assim: olha, eu discordo. Como assim? Eu disse: não, é que a Escritura diz. Aí eu paro, digo: você crê na Escritura? É que a Escritura diz que todos nós somos criaturas de Deus. Mas não somos todos filhos de Deus. Não, não é verdade, não é assim. Você já leu o Evangelho de João? Então, olha, Evangelho de João, logo no primeiro capítulo, ele diz assim: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que creram, que o receberam. Você já recebeu Jesus? Se você não recebeu, você não é filho de Deus. É preciso recebê-lo como Senhor da sua vida, para se tornar herdeiro dele, para ter direito a fazer parte desse contrato, desse testamento que ele diz assim: você é beneficiário e ninguém vai riscar o seu nome, porque fui eu
deixei e o fiz meu herdeiro. Então é essa aliança que nós recordamos, é esse testamento, esse acordo firmado. E por último, se nós somos herdeiros dele, nós recordamos e celebramos a vida. Nós celebramos a vida. Meu irmão João disse uma coisa, Josinaldo falou logo comigo. Disse assim: nós não morremos, nós entramos. Né? E eu vim conversando com o Josinaldo, e nós vimos debatendo justamente isso. Eu disse: nós precisamos levantar um debate sério sobre o que é a morte. E quando nós falamos de morte, o que nós estamos falando? A morte é finitude? Deixamos de ter existência? Não deixamos? Quando olhamos para a perspectiva bíblica? Porque aquele ladrão da cruz, quando disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus olha para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele morreu. Ou ele passou outra vida? Então, às vezes, a nossa perspectiva é muito rasa. Quando nós celebramos esse momento, nós celebramos a esperança da vida que não tem fim, daquilo que nós chamamos de eternidade, mas que para nós não é eternidade, porque é eterno somente Deus. Para nós passamos para a imortalidade. E vamos gozar da eternidade com Ele, porque Ele é que nos vai conduzir por todo esse tempo. Então, celebrar esse momento é proclamar a mensagem do Evangelho da graça de Deus. É dizer: olha, Deus se importa tanto comigo e contigo, ao ponto dele ter entrado na história, ao ponto de ter vindo ao nosso encontro, agindo, interveio na história. Celebrar esse momento é dizer que Deus se importa tanto comigo e contigo, ao ponto dele dizer: eu vou morrer, eu vou ser sacrificado por ti. Celebrar esse momento é dizer: olha, Deus me ama tanto, te ama tanto, ao ponto de fazer um contrato, dizendo que eu sou o seu beneficiário. Um acordo, um testamento onde eu vou herdar tudo aquilo que Ele tem preparado. Celebrar esse momento é dizer: a morte é vencida. Eu sou herdeiro da vida. É isso que nós celebramos. É isso que nós proclamamos. Ele morreu por nós na cruz. Mas como nós vamos cantar daqui a pouco, pergunta é: o que fazes tu por Ele? O que fazes tu por Ele? Ele é a nossa Páscoa. Jesus celebrava a Páscoa, onde um cordeiro era sacrificado para que o povo tivesse vida, celebrando a libertação da escravidão. Ele é o nosso cordeiro pascal, que morre para que nós possamos ser libertos da escravidão do pecado e possamos ter vida através dele. Amém? Vamos passar para a celebração do ceia. Eu vou convidar quem é que vai ser? Cláudio. Eu chamo Cláudio e a irmã Fernanda. O texto diz que Jesus abençoou os elementos. Então nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus pelo pão e pelo vinho, e depois eles serão distribuídos. E quando forem distribuídos, nós iremos estar cantando o hino Morri na Cruz por Ti, na versão do Inário para o Culto Cristão. Qual é o
É o 124. Porque a versão do cantor cristão, eu discordo dela na segunda estrofe, que diz assim: morri na Itália, aqui vivi por ti, vivi com muito dissabor. Eu não vi Jesus vivendo com dissabor nos evangelhos. Eu vi Jesus vivendo com muita alegria, com muito prazer. Então, eu prefiro a linguagem do hino cristão. A segunda estrofe está muito mais bonita do que a do cantor cristão. Por isso nós vamos cantar com a versão do hino cristão. Mas antes, vamos orar com o nosso irmão Cláudio. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, Pai. Obrigado, Pai, por celebrarmos a ceia do Senhor e pelo sacrifício que fizeste por nós, Pai. Por tamanho amor que não tem fim, Pai. Queremos-te agradecer eternamente, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a compreender mais a tua palavra e abençoa este acto, Pai, que possamos afundarmos na tua palavra cada vez mais, para que também corretamente possamos espalhar o teu amor, Senhor. Obrigado por também o sacrifício e por tu nos amas, por aquilo que tu és, Pai. Tudo peço evidência e não teu filho, Pai. Amém. Só antes de distribuirmos os elementos, como eu estou vendo aqui vários irmãos brasileiros que possivelmente vão participar da ceia. A ceia em Portugal é feita com vinho, tá bom? Aqui no Brasil nós fazemos com sumo de uva e o pessoal toma tipo penalti, então eu não quero que ninguém depois fique assustado quando sentir o sabor do vinho forte, tá?
O texto diz que enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoou, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. O Senhor, ao fazê-lo, estava dizendo que Ele estava morrendo por eles, que Ele estava morrendo por nós, manifestando o seu amor. E em memória ao Senhor, em obediência à sua ordenança, comamos. E o texto segue dizendo que de boa moda ele tomou um cálice, deu graças e distribuiu aos discípulos e disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Quando nós tomamos do cálice, quando nós celebramos esse momento, nós estamos dizendo: eu fui remido, ou seja, eu fui liberto do peso do pecado. Eu sou livre em Cristo Jesus, em obediência e em memória ao sacrifício de Jesus por nós. Bebamos. Enquanto nós vamos recolher os cálices, nós vamos cantar o restante do hino. Pensando que é o Senhor Jesus que está nos fazendo. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por poder celebrar este ato e recordamos a tua manifestação de amor para conosco. E te pedimos que neste momento,
que tu nos despeças para os nossos lares, que o teu doce amor demonstrado na cruz, que a tua graça que chega até nós, a consolação e a comunhão que se fazem presente do Deus Trino, seja com esta igreja, seja com Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos ouvir o